falou que a gente tem que ser como criança. Certo? Porém, só na inocência. Só na inocência. Só na simplicidade. Porque no restante, Deus quer cada um de nós crescendo, amadurecendo, tornando-se pessoas responsáveis. Responsáveis. Semana passada nós começamos vamos ler juntos esse versículo? 1, 2 e... Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Mensagem para todos aqueles que já receberam Jesus como Salvador, que já passaram de 3 anos de conversão. Domingo passado eu disse quanto tempo leva para uma pessoa amadurecer espiritualmente. Nós pegamos como parâmetro o tempo que Jesus trabalhou com os discípulos, 3 anos que ele trabalhou com seus discípulos, e no final do 3º ano, ele esperou, e ele desejou, e ele conferiu a vida dos discípulos como maduros que ele queria que fossem. Todos e qualquer um de nós aqui nesta manhã, temos mais recursos do que os discípulos tiveram naqueles dias com a pessoa de Jesus. Todos nós aqui hoje de manhã podemos pegar a história, lendo os evangelhos, ver todos os atos, todas as ações, todas as palavras, tudo que Jesus ministrou àqueles homens. Quando nós estudamos, lemos, aprendemos, interpretamos as parábolas, os ensinos, nós temos uma visão muito mais ampliada do que os discípulos tiveram naqueles dias. Quando Jesus, antes de subir aos céus, ele disse para os discípulos, quando eu vou e quando eu for, vou enviar para vocês o meu Espírito. E ele vai ficar com vocês. Depois, mais tarde, ele diz que o ministério do Espírito Santo era trabalhar para convencer os homens do pecado, da justiça, do juízo. E ele completa depois, fazer lembrar de todas as coisas que eu tenho ensinado. Quando ele subiu aos céus, 40 dias depois, o Espírito Santo foi derramado sobre a igreja. E ali os discípulos começaram a entender tudo aquilo que Jesus tinha ensinado. O Espírito de Deus foi revelando a eles tudo aquilo que eles haviam guardado no coração. A partir dali, todas as pessoas que recebem Jesus como Salvador também recebem o Espírito Santo. E todos são capacitados a entender a palavra de Deus. Todos podem receber a revelação de Deus. Todos nós aqui poderíamos conversar com Pedro, com Paulo, poderíamos conversar com Natanael, podíamos conversar com Tiago, podíamos conversar com Bartolomeu, com André, no mesmo nível ou melhor. Por quê? Porque nós temos o mesmo Espírito que revela todas as coisas, nós temos a palavra revelada, nós temos a palavra escrita, nós temos a palavra que flui de dentro de nós. Tudo isso para chegar num ponto de maturidade. De maturidade. Você admite perfeitamente a ideia de entrar numa pré-escola e ver lá naquele ambiente cheio de crianças pequenas, você admite que lá eles gritem, que criança grita, não grita? Você admite que eles brinquem, porque crianças brincam. Você admite que eles briguem, porque criança briga. Criança é egocêntrica.
Não é egoísta, ela é egocêntrica. Depois ela se torna egoísta. Você admite que criança faça as coisas de crianças, porque aquele ambiente é para criança. Mas você não admite entrar nesse mesmo ambiente, todos eles adultos, agindo como criança. Você não concebe a ideia de entrar num espaço desse. Todos adultos na estatura, mas agindo como criança, gritando como criança, brigando como criança, brincando como criança, agindo como criança. Porque você diz, isso aqui não é natural, não é normal. É assim que Deus quer falar conosco. Não dá para viver sempre como criança, agindo como criança. E aí eu parei aqui nessas semelhanças e contrastes, né, que a gente encontra no dia a dia. Criança gosta de doce, adultos pode comer pimenta, jiló, farinha, carneiro, né? Tem gente que não come carneiro. Crianças encaram, adultos olham. Crianças falam, adultos conversam. Crianças ignoram quando estão com os amigos. Os adultos apresentam os amigos. Crianças brigam, adultos refletem. Crianças... Deixa eu passar tudo aqui já, porque isso aqui é só para ver onde nós paramos semana passada. Crianças publicam suas conquistas, adultos eles comemoram. Crianças dão desculpas, adultos fazem acontecer. Crianças transferem responsabilidades, adultos assumem. Crianças fazem birra, adultos consideram a situação. Crianças brincam, adultos trabalham. Crianças pedem, adultos entregam, doam. Quando nós transportamos tudo isso aqui para aquilo que é a nossa vida espiritual, quando a gente faz comparação, a gente tem que refletir internamente, numa reflexão profunda, numa análise da nossa própria espiritualidade e tentar entender onde é que eu estou nesse lugar de filho de Deus. Onde é que eu estou nessa posição de filho de Deus? E para entender um pouquinho isso, você pode pegar a sua Bíblia de papel, se você tem a NVI, melhor ainda. Se você não quer, você pode acompanhar aqui um texto, que é um texto bem conhecido, que faz a gente pensar em alguma coisa da maturidade, do início da nossa caminhada com Deus. Essa é a passagem lá em Gênesis que fala de quando Deus chegou no jardim, depois do pecado de Adão e Eva ter sido cometido. Então diz lá, Gênesis 3, versículos 7 a 13. Os olhos dos dois, depois que eles pecaram, se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem e sua mulher os passos do Senhor Deus que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem perguntando, onde está você? E ele respondeu, ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. E Deus perguntou, quem lhe disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual lhe proibi comer? Disse o homem, foi a mulher que me deste por companheira, que me deu do fruto da árvore e eu comi. O Senhor Deus perguntou então à mulher, que foi que você fez? Respondeu a mulher, a serpente me enganou e eu comi. E se Deus continuasse fazendo perguntas ali, ia ter respostas muito parecidas, porque eu sei disso, porque até hoje é assim que está funcionando. Deus pergunta, e eu digo, é o outro. Deus pergunta, eu digo, é para todo mundo dilui.
todo mundo, quando eu respondo é para todo mundo, dilui a minha responsabilidade. Quanto maior o grupo, menos responsabilidade eu tenho. Se Deus continuasse perguntando para Adão e Eva, Ele estaria respondendo sempre apontando na direção de um outro existente ou um outro não existente. Ainda que fosse animal, ainda que fosse um ser que Ele criasse na sua mente, porque criança cria, imagina. Criança tem amigo imaginário. Criança cria fantasia. Criança imagina coisa que não existe. Então entenda a situação. Até pouquinho tempo atrás, Adão e Eva tinham a mente completamente intacta, perfeita, santificada, limpa, pura, inocente. Mas uma mente com a capacidade de penetrar na sabedoria de Deus, de entender aquilo que Deus verbalizava, aquilo que Deus dizia a eles. Então Deus, quando colocou ele no jardim, disse: vocês vão cuidar do jardim, vocês vão viver felizes para sempre, vocês vão formar família aqui, vocês vão usufruir, vocês vão encher a terra, vocês serão a minha casa, vocês serão a minha família. Você, Adão, você, Eva, vocês me darão prazer, porque eu fiz vocês perfeitamente capazes de me responder da maneira como vocês estão entendendo o que eu peço. No entanto, Deus só colocou uma vírgula, só colocou assim uma situação, dizer assim: isso aqui não, isso aqui vocês pulam, isso aqui vocês não fazem. Compreendido? Entenderam? Lá estava a árvore, a única que eles não podiam tocar, a única, todas as outras estavam liberadas. Mas aquela foi a perdição. E quando eles cometem o pecado da desobediência, de dúvida a respeito de Deus, de ouvir vozes do inimigo, que diz assim: ele está passando vocês para trás. Ele está dizendo para não comer, por quê? Porque ele não quer que vocês saibam mais. Ele não quer que vocês saibam mais do que vocês já sabem. Ele não quer que vocês descubram todos os segredos dele. Ele não quer que vocês conheçam toda a sabedoria dele. Ele não quer que vocês penetrem nas riquezas dele. Ele está revelando para vocês somente uma parte. Deus não quer que vocês tenham entendimento. Mentira. E aí aquilo foi crescendo dentro daqueles dois. Eles comem, e ali há uma regressão. Quando eles desobedecem, não é o fato do comer, mas comer com a intenção de afrontar Deus. Ali há uma regressão, há uma morte espiritual. E toda a compreensão que estava aqui na mente do homem sobre muitas coisas tem um retrocesso, volta. E aí ele perde capacidade de entender, principalmente aquilo que é espiritual. Então nós poderíamos dizer assim: ali no Éden, naquela manhã, estavam dois adultos agindo como crianças. Só que o detalhe: criança é inocente, não é? E ali o que eles não têm agora é inocência. O que eles não têm agora? Inocência. Porque a inocência cobria tudo aquilo que eles podiam imaginar de errado. Não havia o errado. Mas assim que pegam, a primeira percepção que eles têm do olhar é que estavam nus. E como é que eles entendem isso, que a nudez era algo não aceitável? Não aceitável agora. Só estavam os dois no jardim. Adultos que regridem e agem e vivem nesse momento como criança. Primeira coisa que faz, criança, ela vai tentar, ela vai imaginar que ela pode solucionar um problema.
ela própria. Nesse misto agora de criança e adulto, eles vão lá e pegam folhas de figueira para fazer uma roupa, para cobrir a nudez. E ficam escondidos. A criança gosta de se esconder, não gosta? Quando elas pegam alguma coisa que não deveria lá naquele pote que não era para comer, elas pegam o pote, pegam aquilo do pote e vêm diante da mãe. Mãe, ó, você falou para eu não comer, mas eu peguei e estou comendo na sua frente. Beleza? Combinado? Tudo certo? É assim que age a criança? Não. O que ela faz? Ela olha para lá, olha para cá, mete a mão no pote e se esconde. Vai comer escondido? Debaixo da cama, atrás da porta, no quintal. Quando a gente era criança, o pai matava porco de vez em quando e a gente não tinha geladeira em casa. Então, como é que no passado se conservava a carne de porco? Guardava na banha, na lata. Então, o que o pai fazia? Cortava o porco tudo em pedaços, ficava um dia inteiro fritando aqueles pedaços de porco. No final do dia, despejava nas latas, aquelas latas de 18 litros, e guardava. No dia seguinte, a mãe ia lá, pegava um pedaço daquela carne, colocava na panela, ela já estava frita, agora era só aquecer, esquentar. E aquilo durava muito tempo. E você acha que o Davi se contentava em só comer na hora do almoço? Lá pelas tantas, podia ver ele com o braço até aqui de banha. E onde é que ele estava comendo? Na frente do pai e da mãe? Não, escondido. Atrás da casa. Às vezes embaixo da casa. Então, de vez em quando ia lá naquelas latas, estava lá o furo feito, né? Criança faz isso, ela se esconde. Eu estou colocando isso para você porque há uma questão muito séria para cada um de nós responder nesta manhã. Aos olhos de Deus, o que você pode responder a Ele sobre essa pergunta? Aos olhos de Deus, onde é que você está? Porque essa foi a pergunta. Onde está você? Onde está você? Olha essa pergunta ecoando pelos milênios. Ela chega até aqui hoje de manhã, a pergunta de Deus para cada um aqui, para cada um de nós, é: onde está você? Não é uma resposta geográfica. Estou aqui atrás desse cedro, estou aqui atrás desse pé de samambaia, estou aqui atrás desse capim cidreira, estou aqui, Deus, atrás dessa figueira, estou aqui atrás dessa oliveira, estou aqui atrás dessa pedra, estou aqui atrás da minha mulher, estou aqui atrás do meu marido, estou aqui no lote tal. Estou aqui na cidade tal, estou aqui no São Brás, Santa Felicidade, Campo Comprido, Fazendinha, estou aqui em Curitiba, Deus, dá uma olhadinha que o Senhor me acha. Não é essa a resposta que nós damos a Deus. Onde você está no planejamento de Deus? No script de Deus? No projeto de Deus? O projeto tão bem desenhado, perfeitamente desenhado, cheio de flexibilidades, mais um projeto. Onde é que você e eu, a comunidade evangélica batista, onde é que estamos? O que nós podemos responder para ele? Onde é que eu estou emocionalmente? Espiritualmente?
Onde que eu estou como ministro do Evangelho? Onde eu estou como ministro da reconciliação? Onde que eu estou como discipulador? Onde que eu estou como um membro de um corpo? Onde? Tenho a impressão que se Deus fizesse essa pergunta diretamente aqui em voz alta para cada um e cada um ter que responder, a gente ficaria vagando, não sei, Deus, não sei. E aí talvez Deus perguntaria assim: você quer saber? Acho que não. Meus irmãos, Deus teria todas as razões, todos os motivos para nos mandar para o inferno. E ainda dizer assim: que perda de tempo com você. Que perda de tempo com você. Que desleixo a sua vida, que bagunça a sua vida, que confusão a sua vida, que lixo é a sua mente, que você não se organiza, que você não valoriza, que você não me enxerga. Que tudo que você faz é responder baseado na visão do mundo, na visão do atual, na visão daquilo que rodeia. Todas as respostas, elas são respostas humanas, são respostas baseadas na nossa cultura apodrecida. E se Deus encarasse, de repente, a gente diria assim: ah, Deus, tudo bem, o Senhor já perdoou, o Senhor já fez tudo, então eu não tenho... a gente cantou agora há pouco, a gente é livre, 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 e Deus diria para nós: sim, foi para isso que eu libertei você lá do tronco, foi por isso que eu tirei você das trevas, foi por isso que eu tirei você da perdição, foi por isso que eu lhe trouxe para a nova vida, para ser livre, porque lá você não tinha o que fazer, lá você estava preso. Lá você não tinha poder, não tinha o Espírito Santo, não tinha irmãos, não tinha a revelação de Deus. Lá você não tinha nome. Lá você era um pecador maldito, condenado. Abre os olhos, não enxerga nada, porque está em trevas. Mas Deus diria para nós assim: sim, por isso eu livrei você, por isso eu trouxe, para revelar você ao meu projeto. Mostrei meu projeto de vida, você entendeu? Sim, entendi, Deus. Deus diz assim: tá, o que devo fazer com você? Ah, Deus, eu não sei. E Deus diz: você quer saber? Acho que não. Agora imagina a cena: um anjo de Deus chega perto de você e diz: ei, leva a sério o que ele está perguntando. Reflita na pergunta dele. Não responda por responder. Pense na resposta. E eu diria que a gente ainda seria capaz de virar para o anjo e dizer assim: não dá nada. Porque não dá nada, não dá nada. É um demônio. É um demônio que entrou na mente da nossa geração para se desculpar de tudo aquilo que demanda responsabilidade de adulto. Não dá nada é uma desculpa que a gente verbaliza e não pensa. É uma ação demoníaca dizendo para você assim: não responda com responsabilidade, não assuma a responsabilidade, fuja da responsabilidade, faça roupas de folhas de figueira, mas não ponha uma pele sobre a sua pele. Mesmo que ela venha das mãos de Deus, não coloque. Ele vai oferecer para você uma roupa que Ele mesmo vai produzir, não coloque. Porque isso é assumir responsabilidade com Deus. E você não vai assumir responsabilidade com Deus. E não se preocupe, isso não dá nada. Demônio paralisando mentes e corações. Dizendo para nós assim: não assuma, não assuma.
Esse negócio de assumir, olha, a gente tem tanta coisa para assumir. Você vai assumir mais essa? A sua vida, ela é dividida, ela é separada assim. A minha vida profissional é essa, a minha vida familiar é essa, a minha vida de lazer é essa, a minha vida com Deus é essa. É assim que você entende a sua vida? Nunca foi assim. Nunca foi assim. Quem faz divisão, quem compartimenta, são os homens. Ah, entender didaticamente facilita? Facilita. Mas não é assim que você é. Você é um ser inteiro, completo, onde a sua vida sexual se integra com o prazer de Deus. Onde a sua vida emocional se integra com o emocional de Deus. Onde na sua vida emocional, as suas emoções, sua tristeza, sua alegria se integra com as de Deus. Onde a sua vida financeira, que é o diabo na vida de muitos crentes, não, isso aqui não, de jeito nenhum. Isso aqui é do meu trabalho, das minhas forças, dos meus recursos. Isso aqui eu ganhei, é meu. Você não entendeu? Isso se integra perfeitamente com as riquezas de Deus. Não se separa. A sua profissão, você diz, eu estudei para isso, me habilitei a isso. A sua profissão se integra perfeitamente com o agir, o fazer de Deus. Não há separação. Deus é um Deus que trabalha, Deus é um Deus que faz, Deus é um Deus que capacita, é um Deus que nos dá recursos, ferramentas, tudo isso integrado a Deus. Consegue entender que não dá para fatiar a vida e dizer assim, isso é de Deus, isso aqui não é, isso aqui é meu, isso aqui é mais ou menos, isso aqui é da minha mulher, isso aqui é dos meus filhos, isso aqui, ó, é essa parte espiritual. Parece que a parte espiritual, para muitos crentes, ela se reserva ao domingo. Então, domingo a gente cumpre os rituais da religião. Domingo a gente dá uma maneirada nas coisas. Domingo a gente... Meus irmãos, isso é coisa de criança. Isso é coisa de criança. Paulo diz muito claramente, quando eu era criança fazia essas coisas, agora que eu me tornei homem, larguei para trás isso. A gente pode até pensar assim no começo. A gente pode até entender algumas coisas assim no início da nossa vida com Deus, mas depois de um caminhar, depois de um tempo, a gente precisa se tornar gente adulta, madura, que serve, que estende a mão, que levanta a cabeça, que faz perguntas, que olham para outros assim, você precisa de algo? Você precisa que eu ore por você? Você precisa que eu te ajude em alguma coisa? Você precisa que eu te dê suporte em alguma coisa? Qual foi a última vez que você fez essa pergunta para alguém? É muito fácil o contrário. Se você sabe que alguém está se aproximando para pedir, você já pede antes, né? Para poder neutralizar ele com um nocaute. Ou foge. Ou ignora. Ou não entende a pergunta. Ou desmarca o encontro para isso não acontecer. Enquanto que o que é necessário é, faça perguntas. Deixa eu fazer agora eu faço pergunta. Você já pensou
que a comunidade evangélica batista é uma comunidade de gente. Igual você. E que você, de alguma forma, você se integrou, se comprometeu com a família, comunidade evangélica batista. Não estou falando de culto, não estou falando de você vir aqui domingo para o culto da comunidade evangélica. Estou falando de família. Cada um de nós aqui, de lugares diferentes, de região diferente, cidade diferente, costumes diferentes, de repente a gente se junta, tem de todo jeito aqui. E uma vez que nós estamos juntos, nós precisamos perguntar para a comunidade evangélica batista: o que eu posso fazer por você? Coletivamente, a pergunta: o que eu posso fazer por você, comunidade evangélica batista? Em vez de, como criança, dizer assim: o que eu vou ganhar na comunidade evangélica batista? Veja, não estou falando, a gente não está falando com Deus aqui, está falando de responsabilidades de grupo, de família, responsabilidades coletivas. Alguém foi beber água hoje, quando chegou? E encontrou lá uma placa escrita interditado? Viram? Eu vou só fazer esse recortezinho como um exemplo. Isso incomodou você? Olha, eu estou falando de casa, de grupo. Não, Deus não está aqui. Não estão falando de Deus. Estão falando de ajuntamento, de coletividade, de grupo, de associação. Quantos de vocês iriam embora hoje pensando sobre o bebedouro? Quantos de vocês iriam embora hoje dizendo assim: o que aconteceu lá? O que eu posso fazer? Por que interditado? Algo aconteceu. O que aconteceu? Aqui é minha casa. Se eu vou tomar banho em casa, não ter água no chuveiro, eu não posso voltar para, põe o pijama, deito assim: isso não é problema meu. Não tem água no chuveiro, eu preciso tomar banho. A pergunta normal é: o que aconteceu? Por que não tem água? Então, quantos de vocês iriam embora? Quantos de vocês iriam embora e dizer assim: não é problema meu, isso é problema do administrador da comunidade evangélica batista? Quem é o administrador da comunidade evangélica batista? Quem é? Quantos aqui sabem responder? Ninguém sabe responder. Quem paga as contas na comunidade evangélica batista? Conta de aluguel, conta de luz, conta de impostos, conta de água, conta de internet, conta de limpezas, manutenção. Quem paga? Quem paga? Não quero saber. Coisa de criança. Não estou falando de Deus. Deus não está aqui. Estou falando da nossa responsabilidade. Estou falando do nosso compromisso. Não quero saber. Irmãos, Deus, Ele não vem a este lugar quando nós oferecemos a Ele um culto legal. Quando Ele salvou você, Ele salvou para morar em você. Ele salvou para fazer habitação em você. Deus salvou você para viver todo o poder dele na sua vida. Ele não está dizendo para você que você vai viver de poder, porque você não precisa de poder. Você só precisa entender a vontade dele. Mas Deus está dizendo assim: eu habito em vocês, e habitando em vocês, eu habito no mundo. E habitando no mundo, a minha luz brilha. Deus pode, e Deus começa habitando em crianças. Mas depois Deus está dizendo assim: eu não quero que você fique como um retardado,
Porque você não consegue, o retardado ele tem uma doença, ele não consegue, ele não pode, ele não vai além disso. Por quê? Porque algo na vida dele retardou a maturidade, o amadurecimento de células. Algo aconteceu lá, talvez na formação dele, que retardou, algo assim que se ele não nascesse nos 9 meses, talvez completaria o processo. Mas como ele tem que nascer aos 9 meses, ele nasceu com aquele retardo de maturidade celular. Ou seja, Deus está dizendo assim, não dá para eu viver a minha vida em você, você agindo sempre no retardo. Por quê? Porque você é perfeito. Dê os descontos àqueles que não puderam viver mais tempo no ventre da mamãe e completar o processo. Dê desconto àqueles que, de alguma forma, a vida macetou. Dê desconto àqueles que foram tão machucados na infância, que passa-se 3 anos de conversão, ele não entendeu ainda por quê? Porque toda associação que ele vai fazer de Deus com maturidade, com paternidade, com crescimento, vai ser maculada até ele receber a ajuda de um adulto que mostra para ele quem é Deus Pai. Dê desconto a esses. Mas não dê desconto para você. Não dê desconto para você. Exija de você mesmo um homem e uma mulher de Deus. Exija de você muito mais do que aquilo que você exige dos outros. Você critica quando o patrão exige de você um trabalho perfeito? Você fica aborrecido com isso? No lugar do patrão, você faria a mesma coisa? Se você fosse maduro, um patrão maduro? Então, nesse mesmo nível de cobrança, exija de você que assuma a responsabilidade com Deus, mais do que as responsabilidades que você assume com outros e outros assumem com você. Quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Agia como menino, Paulo disse. Mas depois que eu me tornei homem, larguei de lado as coisas de menino. Quando eu era menino, eu metia a minha mão na lata de banha para pegar um pedaço de carne e comer escondido. Mas agora que me tornei homem, eu pego o porco, eu mato o porco, eu pico o porco, eu frito o porco. Estão entendendo a diferença de menino e adulto? Quando eu era menino, eu chegava para o meu discipulador e fazia perguntas a ele. Como é que é isso aqui na Bíblia? Como é que eu leio a Bíblia? Como é que eu interpreto isso aqui? Como é que... Agora que eu sou discipulador, eu ajudo os outros. Eu me preparo. Quando eu era menino, chegava aqui na comunidade evangélica batista, sentava, usufruía, fazia de tudo aqui, igual as crianças fazem lá atrás. Lá atrás tem mesa, gente, olha que coisa bonita. Lá atrás tem mesa, tem prato, teve comida agora há pouco lá. Coisa de criança. Os pais vêm cedo para a igreja, traz a mesa, põe a mesa, eles comem. Eles comeram, nem lavaram os pratos. Porque são crianças. Mas quando a gente se torna adulto, a gente não vem para cá com um pratinho, com um lanchinho para sentar e comer. A gente vem aqui para ir para a cozinha, fazer a comida e servir. Percebe a diferença? A grande diferença? Uma das maiores críticas que se faz à igreja hoje, não a esta igreja, mas à igreja se generalizando, tem a ver com os mimimis. Tem a ver com aquilo que é, olha aqui para mim, não é espiritual. Porque quem faz crítica de coisas espirituais na igreja são aqueles bem maduros, responsáveis, ministros,
que podem fazer comparações, analisar biblicamente. Mas isso não é coisa que a igreja faz. Eu não tenho visto aqui ninguém fazer crítica àquilo que é doutrina, aquilo que é ensino, muito pelo contrário. Mas a maior crítica que se faz nas igrejas e às igrejas e entre os membros tem a ver com aquilo que é relacional. Aquilo que é relacional. E quando eu falo de relacional, eu estou dizendo daquilo que tem a ver com os encontros. Ah, pastor, eu fui lá na igreja X, sabia que eu entrei e saí e ninguém me cumprimentou? Ué, você foi lá buscando alguém para te cumprimentar. Você foi lá esperando receber algo. Você não foi lá com as mãos cheias, buscando, fazendo perguntas, quem eu posso, onde está a pessoa, ou esse grupo de pessoas que eu posso ajudar. Não, aqui está o meu saco, de boca aberta, esperando, quem aqui que vai pôr dentro desse saco o que eu quero, nem é o que eu preciso, o que eu quero. Ah, pastor, sabia que eu marquei com as pessoas aqui na comunidade e eu fui o primeiro que cheguei e eles deixaram eu esperando? Desse jeito eu não venho mais. Isso é relacional. Isso é uma ofensa relacional. Isso é atitude infantil. Pastor, sabia que lá na igreja o fulano passou, eu estava na escada ali, ele quase pulou por cima de mim e não cumprimentou. O que é isso? Ó, já vai embora. Vai. Ele me avisou, tá? Que precisava sair. Ele falou que precisava sair 15 minutos antes, está saindo 14 minutos antes. Pulou por pastor, só faltou me derrubar ali na escada. Isso acredita que não cumprimentou? Isso é coisa de criança. Quantas vezes eu passo por vocês e estou nem aí? Por quê? Porque você é da minha casa, você é da minha família, você está comigo. Às vezes o meu olhar está para o outro lá, que faz tempo que eu não vejo, não falo, eu estou passando e vou lá cumprimentar. Você é meu irmão. Não deveria se ofender comigo, não deveria eu me ofender com você por causa disso. Se ofenda comigo por causa de algo muito sério, que seja sério para todos, não só para você. Estão entendendo onde é que Deus colocou a régua para a gente saltar? Estão entendendo? E aí eu quero convidar vocês, levante a cabeça, veja a altura da régua e diz, opa, que legal que eu tenho um desafio. Veja, eu estou aqui querendo pular banquinho. Eu estou aqui brincando de amarelinha com as crianças e não é, eu sou adulto, eu não vou ficar brincando de amarelinha com as crianças, a não ser que eu queira fazer companhia para elas num determinado momento da minha vida, mas eu não posso ficar brincando de amarelinha com as crianças o resto da vida. Deus precisa de homens e mulheres que sejam pessoas maduras. E quando eu falo assim, Deus precisa, irmãos, não é que Deus está lá coçando a cabeça dele, pensando, caramba, se esse pessoal não se mexer, se não acontecer, eu estou ferrado. Não, Deus está dizendo para nós assim, há um projeto que eu preciso completar, eu preciso fechar. E esse projeto é para o mundo. E ele precisa de você. Eu gostaria muito que todas as pessoas que fazem parte da comunidade, metade não está aqui hoje, mas que todos pudessem entender isso. Você poderia me ajudar compartilhando com elas. Você poderia chegar em casa, pegar a pessoa que não está aqui da sua casa, compartilhar com ela. Você poderia, durante essa semana, juntar com alguém da igreja que não pôde vir hoje, ligar, dizer, eu vou aí, vou conversar com você. Eu vou separar um tempo da minha semana, porque eu quero investir na sua vida. Você precisa de algo, meu irmão? Você precisa de alguma coisa? O que eu posso oferecer a você?
Não se preocupe, é só um tempinho, não dá nada. Você expulsa esse demônio do não dá nada da vida dela e faz a pergunta de novo: o que que eu, como igreja, como teu irmão, o que que nós podemos fazer para ajudar você a sair desse lugar? Façam isso, por favor. Obrigado, Bruno. Onde é que eu estava? Está dizendo assim, quando eu olho para a igreja assim, eu vejo um povo bonito, um povo educado, um povo ajeitado. Essas cadeiras, quando elas estão todas cheias, não tem visão mais linda para eu contemplar. Você não sabe a alegria de um pastor, né, de qualquer pastor, de ver todos os lugares cheios quando ele chega para ministrar a palavra. E o inverso também funciona. Aí eu penso, o tamanho do potencial desse povo aqui é enterrado. O tamanho do potencial dessa comunidade é enterrado. O tamanho do potencial da sua vida sendo transferido para o outro. Tudo é o outro. Adão, onde você está? Olha a resposta. Então, Senhor, estou aqui. Na infantilidade dele, ele pelo menos pôde dizer onde ele estava. Aqui, escondido, enterrado, envergonhado, pelado. De repente é isso que a gente tem que chegar para Deus. Estou aqui, Deus, pelado, envergonhado, escondido, vestindo uma veste de desculpas. Eu estou cobrindo a minha nudez com uma saia de desculpas. O que você fez, Adão? O que você fez? Deus pergunta para você. Comeu do fruto? Comi. Estava indo bem, não estava? Estou aqui, Deus, nessa situação, nesse lugar, assim, assim, assim. Aí Deus diz, vamos conversar? Vamos. A gente sempre conversava antes. Aí Deus diz assim, você comeu do fruto? Sim, Deus, comi. Mas daí vem o demônio da desculpa. Mas foi a mulher que o Senhor me deu, a culpa foi dela. Aliás, a culpa foi sua, Deus. Porque estava tudo bem, não é verdade, não estava tudo bem, mas ele diria, estava tudo bem quando era eu e os bichos. Aí o Senhor inventa a mulher. O Senhor inventou esse negócio. Me deu ela, e depois que eu conheci ela, eu me perdi. É isso que Adão está dizendo. É isso que Adão está dizendo. Estava tudo bem, não estava tudo bem, porque o Deus que sabe todas as coisas, viu que o homem estava só. E solitário nunca foi, solidão nunca foi a ideia de Deus nos fazer para viver em solidão. Então a tua mulher não presta, ela é a sua mulher. Teu marido não presta, ele é o seu marido.
Trabalhe na vida um do outro, para serem bons companheiros. Por quê? Porque Deus lhe deu um companheiro, Deus lhe deu uma companheira, porque você sozinho ia ser uma desgraça. Alguns já passaram pela fase em que hoje precisam ficar sozinhos. Mas antes, estava lá. Ah, pastor, eu falhei, eu não consegui atingir o propósito de Deus. Deixa para trás e começa de novo agora. Aí Deus pergunta para Eva, Eva, então foi você que começou o estrago. O que ela responde? Na verdade, eu fiz. Mas quem me seduziu, quem me induziu, quem me levou ao caminho errado, quem? A serpente. Quem fez a serpente? Quem pôs a serpente sobre a terra? Deus. Então a culpa é de Deus. Opa, espera um pouquinho, mas Eva, ela entendeu que não era a serpente. Porque a serpente, sozinha, por mais linda que ela fosse, naqueles dias, era um animal. Então, se Eva entendeu teologicamente a coisa, ela diria assim: ó Deus, o diabo entrou na serpente e eu não percebi. Mas quem fez o diabo foi o Senhor. Então, de novo, a culpa é de Deus. E se a culpa é do mestre, se a culpa é do Criador, se a culpa é do Deus eterno, eu vou pegando o meu banquinho e vou saindo de fininho, porque a responsabilidade não é minha. Não é assim que nós estruturalmente analisamos a vida e vivemos assim? No fim das contas, se a igreja está assim, se o mundo está assim, se a minha vida está assim, é culpa de Deus. Primeiro a gente culpa pessoas, depois a gente culpa Deus. E antes de dar um tiro na cabeça, culpa a si próprio. Eu não mereço viver. Ó, pastor, mas ninguém aqui está pensando em fazer isso. Olha para mim. Adultos, fisiologicamente, que vivem como crianças, eternamente, como crianças, cansam de si mesmos e acabam pondo fim à sua vida. Não estou dizendo a vida material, a vida física, mas cometendo suicídio espiritual. Entenderam? Quando você se depara com um cristão encardido, velho, rato de igreja, que está vivendo por viver, ele já se matou. A vida dele é estéril, frustrado, mal-humorado, cansado, reclamão, azedo, só sabe ser demanda, nunca recurso. Chegou uma fase na vida dele que ele cansou dele mesmo, da sua própria espiritualidade, do seu próprio infantilismo, do seu próprio conforto. Ele cansa. Ninguém fica na cama para sempre. Aí o que ele faz? Neutraliza a si próprio. O diabo levanta a bandeira e diz: mais um que eu conquistei. Que Deus livre você disso. Que Deus me livre disso. Que Deus nos livre disso. Em nome de Jesus. Amém? Por que, pastor, você levantou esse assunto? É para você não descansar enquanto você não refletir profundamente em você. Por favor, não olhe para os irmãos quando você fizer autoanálise, reflexão. Olhe para você.
Não olhe para quem faz para fazer comparação. Olhe para você. Aliás, Deus não está interessado no que você faz. Tá? Deus não está com a planilha na mão, lançando naquela planilha os teus feitos. Porque quem faz isso é o diabo. Deus não está interessado nos seus desempenhos. Mas Deus está interessado num filho, numa filha madura que reflete a luz dele. Domingo passado eu terminei e vou repetir agora. Qual é o momento do dia em que o sol mais brilha? Quando? Meio-dia. Momento do dia em que o sol que começou, ele foi. Ao meio-dia, ele está no seu máximo. Refletindo sobre você. Não existe sombra. Você está no máximo da luz. Aqui, ó. É assim que Deus quer que você viva. No máximo da luz. Sem sombras. Sem sombras. Então, quando fizer uma análise, uma autoanálise, assim, Deus, eu quero sair das sombras, eu quero estar no máximo da luz. Eu quero estar debaixo da sua pessoa, porque o Senhor é a luz deste mundo. E já é meio-dia, nesse exato momento. Se você sair ali fora, agora, nesse momento, não vai ter luz, não vai ter sombra, só vai ter luz. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Deus, a minha oração é que nada disso que foi compartilhado hoje de manhã seja só palavra de homem, mas que o Teu Espírito possa ministrar, Teu Espírito possa trazer entendimento a cada um desses irmãos que fazem parte dessa igreja. Deus, a gente sabe que sempre vai existir crianças entre nós, mas não podemos ser uma comunidade de crianças. Deus, nós sabemos que sempre teremos algo e espaço para caminhar, mas não queremos que isso comece tão tarde na nossa vida. Então eu oro e nós juntos oramos, pedimos ao Senhor, esclareça para cada um aqui, revele a cada um tudo que foi compartilhado aqui de uma maneira muito particular, muito pessoal. Porque a palavra que é trazida, Deus, para a comunidade, nem sempre é a mesma palavra que o Senhor quer trazer individualmente. Então nós pedimos isso ao Senhor. E levanta a cabeça de cada um aqui para assumir o seu papel num corpo de Cristo. Assim nós oramos e pedimos e desde já te agradecemos pela vida, pela salvação e por tudo que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Vou em paz, Deus abençoe vocês. E não esqueça de orar pelas pessoas que precisam das nossas orações, que são compartilhadas lá naquele pequeno grupo de WhatsApp. Até domingo. Encontro vocês aqui. Ou vai ter uma desculpa domingo às 10h30? Não? Encontro vocês aqui. Deus abençoe.